Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, funcionários da LERJ, aqueles que nos acompanham nesse debate do expediente final. Eu subo essa tribuna, senhor presidente, para tratar do tema que é o tema da maior preocupação da população carioca e fluminense no momento, que é a crise do governo do Estado e, dentro dessa crise, o pacote de austeridade do governo e, mais especificamente, a mensagem para cá encaminhada pelo Poder Legislativo, pelo Poder Executivo, que trata da alienação de 100% das ações da SEDAI pertencentes ao Estado do Rio de Janeiro. Eu ontem fiquei extremamente preocupado quando do adiamento da reunião do Colégio de Líderes, que estava marcado para a data de ontem, segunda-feira, na oportunidade que teríamos, com a presença de representantes do governo, de discutirmos as 212 emendas que foram colocadas sobre esse projeto. Aí veio a notícia que a mesa diretora havia decidido cancelar essa discussão e remarcou-a para hoje às 13 horas, 2 horas antes do que estava confirmado na sessão ordinária a votação do projeto. Isso me causou uma enorme preocupação, porque estava claro ali que nós não teríamos o tempo necessário e as condições adequadas para fazer uma discussão profunda, para ouvir com profundidade os representantes do governo, no sentido de buscar aprimorar esse projeto de lei. E aí, na sequência, veio o adiamento da votação, que hoje está prevista para segunda-feira que vem. Isso eu acredito que pode abrir para esse parlamento uma janela de oportunidade se o governo e a liderança do governo na casa estiverem dispostas efetivamente a dialogar com aqueles que têm sido críticos à mensagem da maneira com que ela foi para cá enviada. Acho que nós poderíamos ter esse interregno, esse tempo, essa semana, para, com calma, realizarmos uma reunião de colégio de líderes com profundidade, chamarmos aqui a essa reunião os representantes do governo para debater com os deputados as inúmeras possibilidades que foram apresentadas nas emendas, o que seria de enorme benefício para a sociedade e para a condução desse processo de discussão que se faz aqui nessa casa. Eu já disse por mais de uma vez, eu não sou contra as privatizações. Ao contrário, nós temos bons exemplos na história do nosso partido, quando o PSDB liderou um processo importante no Brasil de privatizações, à época do governo do presidente Fernando Henrique Cardoso. Já falamos sobre isso aqui, telecomunicações, falamos sobre o bom exemplo da mineração, no caso da Vale do Rio Doce. Então, o que nós estamos tentando fazer aqui não é um debate ideológico, é um debate que tem que preceder o debate ideológico, que é a oportunidade e o mérito e a forma de um projeto para cá encaminhado que simplesmente autoriza a venda do principal ativo do Estado sem nenhuma salvaguarda e sem nenhuma garantia. Isso nós não podemos concordar, ainda mais porque se trata de uma área estratégica e vital para as condições sociais do nosso Estado, que é a área do saneamento, aliás, onde temos uma enorme oportunidade de fazê-la avançar através de uma agenda objetiva e através da discussão desse processo em si. Por isso, eu reitero aqui a minha posição, que tem sido homogênea e em conjunto com a bancada nossa aqui na Assembleia Legislativa, de nos posicionarmos contra esse projeto de lei da forma como ele foi encaminhado. Nós não podemos, em hipótese nenhuma, concordar em dar um cheque em branco para um governo que hoje não tem nenhuma credibilidade, num momento de crise aguda, que quer ser aprovado no rolo compressor, empurrando goela abaixo dos legisladores esse projeto. Nós não podemos abrir mão, senhoras e senhores, da nossa responsabilidade autorizativa na venda desse ativo. Nós não podemos concordar que esse ativo seja passado nos cobres da noite para o dia, sem balizadores de várias coisas que nós já tratamos aqui, a questão do preço mínimo, a questão das metas de investimento, como é que fica a Baía de Guanabara, como é que ficam os subsídios cruzados, na qual a capital recolhe, dá 78% da arrecadação da SEDAI, e a SEDAI
transfere esses recursos para municípios onde você não tem o equilíbrio entre receita e despesa na operação. São muitos questionamentos que nós temos que colocar. Então, o que eu queria dizer, que nós talvez tenhamos, e aí eu queria pedir aqui à presidência, encaminhamento para a mesa diretora, que nós possamos efetivamente aproveitar esses dias para aprofundar esse debate, principalmente nas emendas que aqui foram colocadas. Nós temos emendas que melhoram o projeto e permitem a sua apreciação numa outra ótica. Isso é um ponto muito importante. Outra questão que eu acho que nós temos que trazer aqui a essa tribuna é a decisão ontem de Brasília do ministro Fux do Supremo Tribunal Federal. Ontem, o governo esperava que pudesse sair de lá com uma solução positiva, com o ministro ou o STF autorizando que a lei de responsabilidade fiscal fosse rasgada. Isso não aconteceu. Se deu mais 30 dias para uma nova conciliação. Vamos aproveitar esse tempo para discutir isso com a profundidade que é necessária, para que o governo possa comprovar a esse parlamento e à sociedade que efetivamente as medidas que estão sendo propostas tiram o Estado do Rio de Janeiro da crise. Nos nossos números, isso não é verdade. E por isso a nossa preocupação com a condução assodada desse projeto e dessas matérias que ainda estão por vir aqui a essa Casa Legislativa. Então, já que temos uma freada de arrumação, já que não temos votação, enfim, a toque de caixa essa semana, vamos aproveitar para aprofundar o debate, para trazer os representantes do Executivo aqui e a gente poder fazer uma discussão profunda sobre o que significa não apenas a venda da SEDAI e em que condições ela pode se dar. Eu hoje conversei com o deputado André Correia, que apresentou uma emenda muito parecida com a minha, no que diz respeito à preservação da área de distribuição e de tratamento de água, enfim, com a SEDAI e a possibilidade de se estudar uma venda ou uma concessão na área de distribuição por áreas e lotes e regiões do Estado. São muitas coisas que têm que ser discutidas. Por isso, nós retomamos sempre a nossa posição. Não é possível se tratar de um tema, deputada Marta Rocha, tão complexo, tão profundo, sem estudo, sem avaliação e a toque de caixa. E nós, legisladores, temos uma responsabilidade. Nós não podemos terceirizar aquele papel que é o nosso, de representante de cariocas e fluminenses, para um governo sem credibilidade. Nós não podemos, eu não concordo em hipótese nenhuma, e reitero aqui, diante desse parlamento, acho que nós, deputados estaduais, não podemos, em hipótese nenhuma, terceirizar a responsabilidade que é nossa, de representantes da população, de presidir esse processo, de acompanhar e ter as condicionantes e as garantias e as salvaguardas que a população precisa numa matéria tão sensível. Por isso, acho que se abre sobre essa casa, se o governo efetivamente estiver disposto a um mínimo de diálogo, uma janela de oportunidade para uma reflexão mais profunda, sem o corre-corre, desabalado e verossímil que o governo estava tentando colocar aqui, que aprova a venda da SEDAI num dia e no dia seguinte chegam os recursos do empréstimo. E ora, desde quando que o empréstimo pura e simplesmente resolve alguma coisa? Essa discussão que não foi feita nessa Assembleia é que precisa ser feita. E eu reclamo aqui, do alto dessa tribuna, a liderança do governo, ao governo e à presidência da Casa, que aproveitemos esse tema para aprofundar o debate. Tenho certeza, deputado Silas Bento, que sairemos daqui com melhores soluções. O que não é possível, eu reitero com absoluta clareza, e essa é a posição de toda a bancada do nosso partido, é aceitar uma situação goela abaixo, com a carroça na frente dos burros, dando cheque em branco para um governo que não goza mais da credibilidade da população. Isso não é a solução. O que eu temo é que haja uma possibilidade de agravamento da crise e a indução à sociedade ao erro de uma solução que parece que é solução, mas os números mostram que não é, e o governo, infelizmente, poderia aproveitar, deputado Luiz Paulo, essa oportunidade desse interregno que se teve para discutir isso aqui com mais profundidade com nós deputados, ouvindo a nossa opinião e, principalmente, permitindo que nós façamos o nosso papel, que é legislar
melhorar os projetos para cá encaminhados e, além de tudo, garantir a linha de recuo da população. Essa casa, senhores deputados, senhoras deputadas, é a última barreira de defesa dos interesses de cariocas e fluminenses nesse gravíssimo momento de crise. Nós aqui só temos um interesse, o bem-estar e a defesa do Estado do Rio de Janeiro e sua população. Nós não estamos acuados por nada. Vamos ser altivos, independentes, propositivos e buscar encontrar saídas para essa crise, como fez o nosso partido, apresentando 6 medidas do alto dessa tribuna pelo nosso líder, deputado Luiz Paulo, de medidas concretas que possam encaminhar uma solução para a saída da crise, não acreditando nesse maniqueísmo de contra ou a favor do bem e do mal. Isso não se constrói dessa maneira, com diálogo, e eu não abro mão da minha função, do meu papel, do poder que a população otorgou a mim, deputados, senhores presentes no plenário, de presidir e acompanhar e aprovar o que eu tiver consciência do que é cabível, com todas as informações na mesa, cheque em branco, eu não passo em hipótese nenhuma, nem o meu partido. Obrigado, senhor presidente, era isso que eu tinha a dizer.